Olá, turma, boa tarde. Estamos aqui na aula do dia 13 de maio de 2021, tá? Quinta-feira. É a aula 8 da sequência número 6. Tá? Essa data aqui nós temos programado apenas atividades de matemática, trabalhando aí com gráficos e tabelas. Na atividade anterior aí de matemática, algumas atividades atrás, aí nós falamos um pouco sobre reciclagem. E essas atividades estão dentro do mesmo tema, tá? Reciclagem. Diz lá, em uma pesquisa sobre reciclagem, foram analisados 5 ecopontos, que são pontos de reciclagem na nossa região. Acompanhe o resultado desta pesquisa no gráfico abaixo. Analise, conte e preencha a tabela com os dados. Então nós temos aqui a coluninha, temos aqui o gráfico e cada barra do gráfico representa uma letra aqui, ó, letra C, G, A, L, M. E cada uma dessas letras aqui se refere ao material reciclado. Então, o C é o ferro, o M é o papelão, L o vidro, A lata e o G plástico. Então, a primeira barrinha lá, a barrinha C, ela representa a quantidade de ferro que foi reciclado. Segunda barrinha, que é a barrinha G, ela representa o plástico. A letra A, a terceira barrinha, é a lata. A próxima barrinha, que é a letra L, é o vidro. E a letra M, que é a última barrinha, é o papelão. Se você tiver com uma cópia impressa em colorido, fica mais fácil de enxergar. Ou se você estiver vendo pela tela do celular, né, fica mais fácil de entender o gráfico. Bom? E aqui embaixo nós temos as quantidades que foram recicladas aí de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A quantidade de quilos, no caso. O texto não fala, mas a gente pode entender que é quilos. Por exemplo, aqui no M, que é o azul, que é o papelão, a gente pode falar que foram 7 quilos, ó, porque está bem no número 7 aqui. Ó. Então reciclou-se 7 quilos aqui de papelão. Tá? Eu já falei do papelão, você já sabe que é 7 a quantidade. Você vai preencher o restante da tabela com as outras quantidades. Isso você vai descobrir aí analisando o gráfico. Tá bom? Depois você vai responder aqui, ó, qual material teve maior volume, ou seja, qual foi a maior quantidade, né? Qual material teve menor volume, né, que foi menos reciclado. Qual a diferença do material G para o material C? Então, a diferença numérica, né, quanto a mais ou quanto a menos, vai ter que comparar e fazer um cálculo. Se o material M tivesse o triplo do material A, qual seria a quantidade? Aí tem que lembrar que triplo quer dizer 3 vezes, então você vai pegar a quantidade do material M e multiplicar por 3, para saber lá o total do material A e descobrir essa quantidade. E qual é o total do material reciclado geral? É a soma de toda a quantidade aqui. Né? Você vai juntar todos os valores aqui para saber o total do material reciclado. Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, ainda falando do ecoponto. Um ecoponto recebe reciclagem de diversas comunidades. O gráfico de barras abaixo é possível verificar no gráfico, né, é possível verificar a quantidade de materiais recicláveis que vem das comunidades. Então, também é um gráfico de barras e aqui é comunidade. A primeira barra é a comunidade 1, a segunda a comunidade 2, terceira comunidade 3 e quarta comunidade 4. Se você tiver o gráfico colorido é mais fácil, né? Vermelho, verde, rosa e amarelo. E aqui a barrinha de números que indica a quantidade em quilos, podemos dizer, tá? Aí você vai interpretar o gráfico e responder, ó, qual a comunidade que envia a maior quantidade de recicláveis, qual a comunidade que envia a menor quantidade e qual o total de recicláveis que as comunidades enviaram juntas. Aí você vai ter que identificar o valor aqui, né, onde elas estão, para poder fazer o cálculo. Tem que olhar de acordo com a escala, onde é que está a barrinha, para saber mais ou menos qual é o valor. Ok? Pois atividade 3, ó, Carlos, André e Silvio resolveram colaborar com o meio ambiente e reciclar alguns materiais. O gráfico abaixo mostra o quanto cada um juntou. Então, o primeiro gráfico é o gráfico de Carlos, o segundo é o gráfico do André e o terceiro é o gráfico do Silvio. Então, tem a quantidade, cada coluninha refere a quantidade de material, papelão, vidro e garrafa PET, e a barrinha do lado aqui numérica indica a quantidade lá que eles conseguiram juntar. Aqui tem papelão, vidro e garrafa PET do Carlos,
papelão, vidro e garrafa PET de André, papelão, vidro e garrafa PET de Silvio. E a minha perguntinha, ó, quem juntou mais material reciclável? Total, né? Quem juntou menos material reciclável? E é no total também. Se Carlos tivesse juntado o dobro de material de André, qual seria a quantidade reciclada por ele? Você vai ter que calcular o total dos dois, né? Ou dos dois não, o total do Carlos, para descobrir qual é o dobro. Minto, é o total do material do André. Problema errado aqui. Você vai ter que saber o total do André para calcular o dobro e aí descobrir quanto que seria esse dobro. E por último lá, quantos Carlos juntou a mais que Silvio. Você vai ter que olhar os valores aqui onde estão as coluninhas para poder saber qual foi o total de cada um para responder as questões aqui. Tá bom? Por isso que tem a escala de valores do lado lá. Certo? E é isso. Tá? Atividade com gráficos e tabelas. Se você tiver dúvida aí, vocês me chamem à sua disposição. Tá bom? Boa tarde para vocês.